Daí, Lucas, tudo bem? Daí, pessoal, hoje nós vamos fazer uma live com o Vitor Cesarini, que é o tributarista. Ele é secretário do governo Zema, em Minas Gerais. E ele é um conhecedor da PEC 45 que está rolando na Câmara e da PEC 110 que está rolando no Senado. É aquela a reforma tributária que pretende unificar vários impostos. São 5 impostos totais que a PEC 45 quer fazer. Ele quer unificar esses 5 impostos em apenas um imposto, chamado IBS, que é Imposto de Bens e Serviços. Esse Imposto de Bens e Serviços seria gradativamente colocado para a substituição desses outros 5 ao longo dos anos. No total seriam 10 anos para poder eliminar esses 5 impostos. Né? Os 5 impostos que seriam eliminados seriam o ICMS, que é estadual, seria o ISS, Aí, Vitor? Opa, boa noite, Ney, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo e você? Tudo tranquilo. Em Minas Boa, Gerais, como é que tá aí? boa. Aqui em Belo Horizonte nós estamos na quarentena, né? A cidade voltou a fechar, depois de ter ficado quase 2 meses fechada, abriu durante 2, 3 semanas, depois voltou a fechar de novo. Então, voltamos ao lockdown. Situação complicada. Vamos ver como é que vai sair no final das contas. Como é que tá aí em Balneário Camboriú? Aqui a minha família toda já pegou coronavírus, está todo mundo imune. Né? Todos os meus conhecidos, praticamente a grande maioria já pegou e já estão imunes, sabe? É, a minha filha, meu filho, disseram que foi como se fosse uma gripe muito forte, entendeu? E eu não Mas peguei, eu acho que eu não peguei, entendeu? Não sei. comigo foi a mesma coisa. Minha família também pegou. Cheguei a fazer alguns testes e todos deram negativo. Então, para a gente, tá tranquilo. Então tá. Vitor, hoje nós vamos conversar sobre reforma tributária, né, Vitor? A PEC 45 e a 110, né? E nós sabemos que você é um especialista, lemos alguns artigos que você escreveu, já conversamos sobre isso, né? Sobre mensagens. E queríamos que primeiro que você se apresentasse, né? Qual a tua atuação, né? Você está no governo Zema de Minas Gerais, né? Uma referência para o Brasil. Então queríamos que você se apresentasse também. Certíssimo. Muito bom. Primeiro, agradecer esse convite, né? Muito obrigado. É um prazer estar aqui podendo falar para você, seus seguidores, muita gente aí de Santa Catarina. Eu eu sou formado em economia, sempre trabalhei no mercado financeiro, cheguei a fazer mestrado em economia lá na Universidade de São Paulo. Morei muito tempo em São Paulo, trabalhando em banco de investimento, principalmente com análise financeira de empresa para concessão de crédito. Trabalhei nos bancos Indusval Partners e no Banco Brasil Plural, e também na corretora Genial Investimentos, que pertence ao grupo Brasil Plural. Em 2000, eu sou filiado do Novo há muito tempo. Eu acompanhava o Novo desde os primórdios, desde antes de ser partido, e logo quando o Novo virou partido, eu me filiei. O Novo virou partido, se eu não me engano, em setembro, outubro, novembro de 2015. Eu me filiei em janeiro de 2016. Acompanhei o trabalho de diversos vereadores, na região sul, aí, principalmente o Felipe Camozato. Correto? E em 2018 eu vi que o Novo tinha muito potencial por causa do bom trabalho que vinha sendo feito, e eu decidi me candidatar a deputado federal. Fiz uma campanha super rápida, sem ninguém na família, não tem ninguém na família que é político, minha família em geral é do ramo industrial, empreendedores do setor têxtil. Apesar de eu não ter seguido essa carreira, eu fui mais para a área acadêmica em economia e depois no mercado financeiro. Eu fui o quarto mais votado do Novo aqui em Minas Gerais, fiquei como segundo suplente. E aí o governador Zema me chamou para participar da equipe de transição, como coordenador do diagnóstico financeiro da situação de Minas Gerais.
Foi lá que eu conheci o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa. Gustavo Barbosa me convidou para ser assessor na Secretaria de Fazenda. E depois de alguns meses, o Gustavo Barbosa, o secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, achou prudente, achou que seria uma boa entrar na assessoria de desestatização. Desde então, estamos Bom, trabalhando na desestatização das empresas de Minas Gerais. O meu beleza. interesse pela parte tributária vem de longa data. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso. O mais recente foi publicado no Brasil Journal. E também sobre reforma trabalhista, que foi uma das coisas que eu bati muito na minha campanha. Então, o artigo do Brasil Journal que foi que chamou a nossa atenção, né? Nós gostamos muito do artigo, por isso até que entramos em contato contigo, né? Para a gente trocar uma ideia sobre essa reforma tributária, sobre a PEC 45, né? Aí, pessoal, a PEC 45 é uma PEC que pretende unir 5 impostos, né? 5 impostos em um só, né? Sendo um estadual, que é o ICMS, um municipal, que é o ISS, e 3 da federação, né? E tem um longo prazo de maturação, 10 anos, né? E eu sei que o que você acha, primeiro, dessa união de impostos, né, Vitor? O que você pensa sobre essa PEC 45? Uma ótima pergunta. Eu vou responder, mas antes, Ney, deixa eu só falar algumas. Deixa eu só contextualizar as pessoas do atual sistema tributário no Brasil. Né? Como é Tá, que funciona, os grandes problemas, e depois eu entro nas vantagens e desvantagens da PEC 45. Pode ser sim? pode ser, vamos lá. Vamos lá. Bom, o Brasil, a gente vive um manicômio tributário, né? Nós temos diversos tributos elevados, complicados, que só pioram a vida do empreendedor, resulta em preços elevados aos consumidores e empregos de baixa qualidade. No Brasil, o estudo do Banco Mundial mostra que o empreendedor brasileiro leva, em média, 1.958 horas por ano só para cumprir a obrigação tributária. Isso é 12 vezes acima da média dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, e 6 Correto. vezes a média dos países da América Latina, ou seja, que nem são países desenvolvidos, mesmo assim a gente é muito pior. Num ranking de 190 países no quesito facilidade de pagamento de impostos, nós estamos na posição 184. O nosso sistema tributário ele é muito complicado e sempre, muitas vezes, implica em litígios no âmbito judicial, né? Brigas entre o fisco e o contribuinte, porque não se sabe interpretar exatamente qual que é a regra. No final das contas, nem os próprios auditores fiscais sabem, nem o empreendedor sabe. Estima-se que no Brasil o valor de contencioso fiscal está por volta de Certo. 3 a 5 trilhões de reais. Ou seja, Nossa Senhora. de É dinheiro que está 50 parado. de 50 a 70% do PIB em valor de briga judicial. Isso Correto. é terrível. Né? E toda essa elevada burocracia, ela prejudica o cidadão, no final das contas. Porque o cidadão, o que ele vai ter no final? Ele vai ter bens mais caros por causa de toda essa burocracia, né? Na hora de consumir, vai pagar mais caro e vai ter menos emprego. Vai ter menos emprego gerado. Então, os salários são mais baixos. E aí, entrando assim mais no detalhe, para você ver assim, alguns problemas específicos do sistema tributário brasileiro. Um problema específico, vou falar 3 problemas assim específicos e explicar de Tá, forma mais detalhada, mas um dos problemas é o fato de que no Brasil se cobra imposto na origem e não no correto. destino. Né? A partir do momento que você cobra na origem, a empresa vai se localizar aonde o imposto for mais barato e não aonde ela é melhor de se localizar. Por exemplo, Correto. alguma empresa que por algum motivo ou por alguma razão se a produção seja mais eficiente produzir lá no Centro-Oeste, porque está de alguma forma mais próximo das colheitas, etc. e tal, se for concedido um benefício fiscal em São Paulo, ela pode ser que vá para São Paulo, sendo que a produção seria mais barata no Centro-Oeste.
É, E aí é interessante, né, Vitor? É interessante que quem sempre paga essa conta é o consumidor, né? é o consumidor. As pessoas podem achar assim, ah, mas isso é só problema da empresa. Isso não é problema da empresa. Não é para uma A empresa. empresa vai repassar para o consumidor, não tem outra saída. Quem paga os É, custos no fim é o consumidor, correto? é. E Ney, eu gosto de falar uma frase que é o seguinte: nenhum imposto incide sobre a empresa. Exato, Imposto incide sobre o indivíduo, o cidadão. exato. Se você tributa a empresa, ou você vai tributar o acionista, ou você vai tributar o trabalhador, ou você vai tributar o consumidor. Vai para algum dos três, dependendo de quão Correto. concentrado o mercado é. Então, no final das contas, quem é tributado é o cidadão. É, eu tenho assim uma frase, não sei se eu li tá, do próprio artigo teu, tá? Que eu gostei muito, quem paga imposto é pessoa física. Pessoa É, jurídica não paga exatamente. imposto. Né? Quem paga Exatamente. imposto é pessoa física, né? A pessoa jurídica nada mais é do que um conjunto das pessoas físicas que se uniram em forma de Correto, trabalhador, acionista, para produzir. Então, no final das contas, quem vai pagar é a pessoa física. E aí, o correto. fato do tributo incidir na origem, no Brasil, e não no destino, provoca a chamada guerra fiscal. Ou seja, estados começam a conceder benefícios para a empresa se localizar lá. Correto. E aí essa guerra fiscal, ela gera uma coisa muito ruim, que é desigualdade nas condições de competição. As empresas que conseguem benefício fiscal têm condições de competição muito mais favoráveis, né? Correto. Enquanto as empresas que não conseguem o benefício fiscal, elas têm condições de competições menos favoráveis. Então, você Correto. acaba privilegiando alguns em detrimento de outros. E ainda que o benefício fiscal seja válido para todo o setor, ou seja, toda empresa daquele setor pode pleitear o benefício fiscal. Ainda assim, toda empresa tem que pleitear nas secretarias de fazenda estadual, tem que pleitear para conseguir aquele regime. O regime E diferenciado, normalmente certo? o regime diferenciado. E o tempo necessário para a Secretaria de Fazenda conceder esse, esse regime especial pode ser crucial para manter a empresa viva ou não. Então, assim, Correto. ainda que o regime, o regime seja válido para todas as empresas do setor, você ainda tem que pleitear. E aí é mais 6 meses esperando sair. E aí, nesses 6 meses, pode ser que você não consiga sobreviver. E acabe quebrando Correto. por causa da desigualdade de condições de competição. Correto. Um outro problema muito específico, que eu acho que fica fácil de compreender quando eu dou esse exemplo, é o seguinte: o sistema tributário nacional ele gera uma coisa que chama má alocação econômica de recursos. O que isso quer dizer? Se você for nos Estados Unidos, você vai ver que a maioria das casas lá são pré-fabricadas, utiliza estruturas Pré-fabricadas. moldadas Correto. pré-fabricadas. Aqui no Correto. Brasil, não. Aqui no Brasil, utiliza-se mais estrutura de concreto e não as pré-fabricadas. Moldada Por em quê? loco. Exatamente. Por quê? Porque no Brasil, se você utiliza estrutura de concreto, você vai ser tributado por ISS mais PIS/COFINS cumulativo. A alíquota vai ser Correto. 8,65 do PIS/COFINS cumulativo. ISS depende da cidade, mas vai ser no máximo 3% que você vai ser Correto. tributado no total. Agora, se você usa estrutura pré-fabricada, você vai ser tributado pelo PIS/COFINS não cumulativo, pelo ICMS e pelo IPI. Então, a Correto. alíquota vai ser superior a 20%. Então, ou Correto. seja, embora seja mais barato fazer a estrutura pré-fabricada, como é feito nos Estados Unidos, opta-se no Brasil por utilizar a estrutura de concreto. Por quê? Porque você vai pagar menos imposto. Então, é o que Correto. eu digo. O que significa má alocação de econômico de recursos? Em vez de eu utilizar meus recursos, juntar eles e para produzir da forma mais eficiente possível, eu não produzo da forma mais eficiente possível. Eu produzo da forma a pagar menos imposto. Então, isso faz com que as empresas utilizem de estruturas não produtivas para produzir alguma coisa. Ou seja, é mais custos envolvidos, né? É um preço Correto. maior ao consumidor simplesmente Correto. para pagar menos imposto. Então, não faz Assim, sentido. o Vitor, eu sou engenheiro, né?
em prédios, Uhum. coisas e tal, assim, são basicamente dois tipos de estaqueamento que existem. O primeiro é que você crava as estacas no chão, você pega estacas pré-moldadas e crava no chão. O segundo é o que você faz a perfuração e preenche aquilo de concreto. As estacas que são cravadas, batidas, elas estão desaparecendo por causa desse problema que você falou. Você vai comprar uma estaca pré-moldada, ela acumula uma série de impostos e os impostos são em cascata, né? Vai acumulando os impostos, vai acumulando. Elas não conseguem competir hoje com as estacas perfuradas em loco. Ou se você vai fazer um prédio com estacas que você precisa bater estacas, é melhor você concretar elas na obra, fazer as formas e concretar na obra, do que você trazer de uma empresa de fora, entendeu? Sai mais barato por causa É, dos impostos, né? ou seja, é a famosa má alocação de recursos. Eu produzo não da forma Exatamente. mais eficiente, eu produzo de uma forma mais Exatamente. cara, só para não pagar imposto. Só É, para não pagar imposto. isso é um pouco assim difícil de explicar para as pessoas, mas quando você para e analisa, você fala, isso é uma estupidez enorme, né? Por que Correto. que tem que ser assim? E por fim, mais uma O terceiro ponto. questão só específica também que eu acho que vale a pena citar é o fato de que no Brasil você exporta imposto. O que que isso quer dizer? Correto. Quando é o seu último elo da cadeia lá e você exporta, de fato você não paga imposto no momento da exportação. Só que o que acontece? Durante todo o ciclo de produção, todo o processo de produção, por exemplo, vamos supor que você está exportando roupa de cama. Você tem lá a produção de algodão, depois vai a produção de fio, depois a produção de tecido, depois a produção de roupa de cama vendida, e aí vamos supor que você exporta no final. A roupa de cama, quando é vendida para fora, realmente ela não paga. Mas ao longo da cadeia, vai se acumulando crédito tributário. Correto. Vai se acumulando crédito tributário. E muitas vezes, quando o exportador exporta a mercadoria, ele fica com aquele crédito tributário acumulado e não consegue o ressarcimento do governo. Muito por causa que os estados no Brasil, a maioria estão quebrados e demora a pagar e muitas vezes nem paga. Correto. Então, isso faz com que o produto brasileiro, ao ser exportado, ele saia a um preço muito mais caro. Isso diminui a nossa competitividade no mercado internacional e diminui o incentivo das empresas multinacionais em investir no Brasil para produzir, né? As Correto. pessoas vão trazer o dinheiro para cá, vão trazer investimento para produzir em um lugar que seja competitivo. No Brasil, Correto. a estrutura tributária faz com que o ambiente de negócio seja extremamente hostil e não competitivo em relação aos demais países. Então, isso Nesse, foi um geralzão sobre o sistema, né? Pode falar. sem contar a insegurança jurídica, né, Vitor? Porque cada um Exatamente. analisa a lei de uma maneira, cada juiz analisa a lei de uma maneira, cada promotor entende uma coisa diferente da outra, não existe uma unificação de entendimentos, então vira um inferno. Eu peguei o próprio Novo fez um levantamento das normas tributárias do país, tá? São 363 mil normas tributárias desde a Constituição de 88, cara. Não tem cabimento, não é possível. E a maioria 70% disso, são normas de ICMS, tá? Que os governos municipais, são 27 governos diferentes, mudando as normas de ICMS todo dia. Exatamente. O ICMS, naquele índice que eu falei que o brasileiro demora, uma empresa brasileira demora 1.958 horas por ano para pagamento de impostos, cerca de Certo? 40% disso é só o ICMS. Só Então, o ICMS. ICMS, eu diria o ICMS, junto com os encargos sobre a folha de pagamento, eu diria que são os piores impostos, os piores tributos que existem no Brasil. É um grande desmotivador de produção, destrói empregos, deixa o preço dos produtos mais caro ao consumidor. Quem sofre no final das contas é o próprio cidadão brasileiro. Correto. Tá? Isso Beleza, acho que agora a gente posto, falou em geralzão. isso. Isso Pode. posto, nós temos a PEC 45 e a PEC 110, né? Eu gostaria que você desse uma explicadinha, como é que são essas duas PECs aí para nós. Não, perfeito. A PEC 45, ela vai acabar com ela vai acabar com cinco impostos, né? Vai acabar com o ISS, que é municipal, o ICMS, Isso. que é Estadual? estadual,
o PIS/COFINS, que é federal, e o Federação. IPI, que é federal. Então, e vai unificar todos os impostos e vai criar um IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, incidente em uma base ampla, é uma alíquota única para todos os tributos, é não cumulativo, então sempre quando você compensa, né, o valor que você vendeu com o valor que você comprou. Então, nesse sentido, ela tem sim grandes vantagens, né? Por quê? Quais são as vantagens? Primeiro, que ela acaba com a guerra fiscal. Correto. Porque já que vai ser uma alíquota única, independentemente do produto. E segundo, vai incidir sobre o destino, ou seja, Sobre o não destino. importa onde você produz. No final. O que Importa onde importa eu é. consumir. Exatamente. Então, assim, não, se eu montar uma fábrica em Minas Gerais ou se eu montar uma fábrica em Santa Catarina, tanto faz, porque a quantidade de imposto com relação ao IBS vai ser o mesmo. O que vai Correto. diferir é dependendo de para onde você vende, né? Então, se você vende para Minas Gerais, pode ser que seja mais alto ou mais baixo que Santa Catarina. Mas a partir do momento que o IBS incide sobre o destino, não mais sobre a produção, você não tem aquele problema inicial que eu falei, que é a questão de você acaba com os benefícios fiscais. Não faz sentido mais um Estado dar Correto. benefício fiscal. Ou melhor, o Estado nem vai poder dar benefício fiscal. Dessa forma, as empresas vão se localizar onde é mais produtivo, né? Onde é mais eficiente ela produzir, e não aonde o tributo é menor. Isso vai fazer com que os preços aos consumidores se reduzam, porque afinal eu estou utilizando de uma estrutura mais produtiva. O seguinte ponto, que também o IBS corrige, é aquele problema da alocação ineficiente de recursos. Correto. Como eu disse naquele exemplo, e você bem retratou, enquanto lá nos Estados Unidos utiliza a estrutura metálica pré-fabricada, aqui utiliza a estrutura de concreto, porque a estrutura metálica pré-fabricada paga mais imposto que o concreto. O IBS vai acabar com isso, vai ser igual para todo mundo, independente do produto. Então, você vai produzir da forma que seja mais eficiente. Se aquela forma de produção é mais barata, você vai utilizar a forma de produção que é mais barata. Você não vai utilizar porque as normas tributárias, etc., lá são menores. Então, qual que é o resultado disso? Preços menores ao consumidor na ponta. Correto. Por fim, o IBS, ele substituindo todos esses 5 impostos, incidindo sobre uma base ampla de bens e serviços, de forma não cumulativa, ou seja, sempre quando você vende, você gera um débito, sempre quando você compra, você gera um crédito, você compensa. E quando você exporta, isso é bom ressaltar, você recebe todo aquele crédito tributário acumulado ao longo da produção. Correto. Como é que vai funcionar isso? Isso é até um ponto assim, um pouco complicado, mas será criado um fundo responsável por administrar todo o crédito tributário. Esse fundo vai ser administrado por representantes de municípios, estados e da União. O dinheiro só vai ir para o estado, para o município ou para a União depois que o crédito já tiver sido ressarcido. Entendi. Então, vamos dizer assim, a União, o estado e o município, ele só vai apurar a arrecadação, né? O dinheiro só vai ir para lá, só apura a arrecadação depois que o empreendedor, que o empresário já recebeu dele. É um mecanismo um pouco complicado, né? De certa forma, eu até escrevi sobre isso, falei assim, isso pode ser mais complicado do que parece. Pode até ser que não seja possível implementar isso, pode ser que dê errado. Mas, pelo menos na teoria, de acordo com a proposta do Bernard Rapin, né, que é o autor da PEC 45, de certa forma, ele e outros, isso deve funcionar. Então, assim, se funcionar, ótimo. Né? Se funcionar, correto, o exportador recebe o crédito tributário. E aí não paga imposto. Então, aí vai acabar com aquela questão da empresa brasileira exportar imposto, que é uma imbecilidade. Exatamente. O que a gente pode ver, né, nos outros países, né, em países desenvolvidos do mundo, é que o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é muito usado, né? É muito usado, né?
Você vai nos Estados Unidos, cada estado tem um IVA diferente, vamos dizer assim, né? 8%, 6%. Tem o preço da mercadoria lá que você vai pagar, aí eles escrevem, né? Mais taxas, né? Mais taxas. Aí você paga o imposto na hora, né? Você está pagando na É. hora, né? Na E verdade, aí, e traz uma outra vantagem grande que eu vejo, né? É a clareza do imposto, né? É a transparência, né? Você sabe o que você está pagando, né? Correto? exatamente. Se a alíquota for 10%, você vai saber que no final você vai pagar 10% sobre o valor da mercadoria. Então, é bem objetivo. Existe o IVA, de fato, é o imposto mais utilizado nos países envolvidos. Nos Estados Unidos, na verdade, você tem um imposto sobre o consumo, que incide sempre no varejo para a pessoa física final. Isso. Ele é um pouco diferente, mas na prática funciona igual. O IVA, como ele é um imposto que vai incidir sobre o destino, ele vai ser igual para todo mundo, então na prática ele é um imposto que incide sobre o consumo também. Então Correto. essa é a PEC 45, tem essas vantagens. A PEC 110, 110. ela é um pouco mais ampla. O primeiro fato é que ela cria um IBS igual o IVA, igual a PEC 45, só que além de englobar o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, engloba esses mesmos impostos, mas também engloba também o IOF, o salário educação. O salário educação, ressalta-se, é um encargo sobre a folha de pagamento, que é extremamente nocivo, Correto. só que é um valorzinho pequeno, né, diante de todos os encargos. Então, engloba o IOF, o salário educação, a CID, que incide sobre os combustíveis, Combustíveis? e é isso. Então, engloba três a mais: o IOF, o salário educação e a CID. Eu Só acho que que, são esses, né? é, só que, além disso, ele ainda transforma o IBS em um imposto estadual. Então, tudo que for arrecadado pelo IBS vai para o Estado. Hum, Na PEC 45, não. Na PEC 45, o dinheiro vai para um fundo e lá, depois que for ressarcido o crédito de exportação, ela vai ser distribuída para as três instâncias, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União. correto. E a PEC 110 também, além de unificar esses 8 impostos, ela também cria um imposto federal seletivo. Então, assim, eu quero criar um imposto sobre cigarro, porque cigarro faz mal à saúde e eu quero desestimular o uso. O consumo. Então, exatamente. Só que esse imposto seletivo vai ser um imposto federal, não vai ser estadual. Então, se é para tributar mais o cigarro, então vai tributar em todos os estados e Entendi. não só em determinado estado. Entendi. Outra coisa que a PEC 110 faz é que unifica o imposto de renda e a contribuição social, mas mantém a alíquota em 34%, então na prática não muda muito. Não muda muito, né? O ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, sai da mão dos estados e muda para a União. Passa a ser de competência federal. Outra coisa interessante que a PEC 110 faz, que eu acho válido, é que o IPVA, ao invés de incidir só sobre automóveis, carros, passa a atingir também aeronaves e Aeronaves. embarcações. Então, é basicamente essa a diferença. Pode complementar. O, como é que está a tramitação? Que eu acho que a que tem mais chance de sucesso é a PEC 45, né? Como é que está a Exatamente. tramitação disso? Você tem acompanhado, não tem, Vitor? Como é que está a tramitação? A PEC 45, ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso, se eu não me engano, foi em outubro de 2019. Posso estar errado, mas já tem É isso aí. bastante tempo que ela foi aprovada. E desde então não teve andamento mais. Eles falaram que ia criar um grupo de estudos entre o Senado, Câmara e governo executivo, mas pode-se dizer que desde outubro de 19 parou. Faz sentido por causa dessa meteora que atingiu o Da Brasil, né, pandemia. da pandemia, mas assim, eu não acho que tinha que ser uma coisa que tinha que ficar em segundo plano, mesmo com a pandemia. Eu acho que tinha que Correto. estar passando igual, assim, é óbvio, tem coisas importantes da pandemia, mas
não podemos deixar as pautas de longo prazo que vão mudar o país parado. Então, é uma pena que eles não estejam, não estão andando na velocidade correta. Mas, assim, é, sempre vemos aí o ministro da Economia falando que vai colocar na pauta. Ainda não colocou, mas torcendo para ser o mais rápido possível, né, Ney? Assim, ó, o que incomoda um pouco a gente é isso, né? É que parece que os nossos legisladores, né? Câmara Federal, Senado, as câmaras estaduais, a Assembleia Legislativa, eles não têm um projeto de país, né, Vitor? Eles têm um É, projeto mais de demanda, né, cara? Qual que é a demanda do momento? Vamos resolver a demanda. Eles não têm um projeto de país. Eles não entendem a complexidade que é para um empresário pagar essa balbúrdia de lei, de impostos, né? Essa balbúrdia. E a insegurança jurídica que isso gera, né, para o empresário fica muito inseguro. Se nós tivéssemos tudo isso que você falou agora, transparência, clareza nas decisões, as leis fossem claras, fosse fácil de pagar, eu garanto que as forças produtivas seriam muito mais colocadas à frente, sabe? O Brasil se alavancaria muito mais, né? Do que ficar com esse monte de lei, é, monte de burocracia, né? exatamente. Infelizmente, a gente vê que os legisladores eles jogam conforme o jogo, né? É, qual que é a pauta da vez, vão bater nessa pauta para ficar na mídia e ganhar voto. Infelizmente, é o que acontece, ao invés de pautar o que é importante para o país, que é a simplificação. E uma É, das coisas assim, o legislador tinha que fazer na mesma hora, e infelizmente nem o IBE, nem a PEC 45, nem a PEC 110 aborda, o Paulo Guedes tem falado muito sobre isso, mas até o momento não foi colocado em prática, é o seguinte, é acabar com os encargos sobre a folha de pagamento, que correto, são uma verdadeira destruição em massa de empregos. No correto, Brasil, hoje, a força de trabalho é de 100 milhões de pessoas, sendo que só 32, 33 milhões tem CLT. correto. Entendeu? Então, assim, é um sistema que não funciona na prática. E, Ney, eu já fiz uma conta aqui. A pergunta é: um trabalhador que recebe um salário mínimo na CLT, você acha que ele paga quanto de imposto? Ah, eu sei disso, eu sou empresário, né? Hã? Não, mas no final Eu das sou. contas, com tudo, se o cara Ah, recebe ele um paga os salário mínimo, 40%. Ele paga os 40%, mais ou menos. Ele. ó, a conta que eu fiz aqui, um cara que recebe um Tá, salário mínimo, na época o salário mínimo era R$ 998, já aumentou. tá. Os caras recebiam um salário bruto de R$ 998. Na minha conta, deu R$ 772 de tributo por mês. O cara recebe 998 e paga 772. Por quê? Porque você tem os encargos sobre a folha, né? Salário educação, seguro de acidente de Certo, trabalho, sistema S. Eu incluí também o FGTS. Você tem o certo. INSS, etc, etc. Então a empresa paga 1.691 e o salário Empregador. bruto é 998. E ainda tem o INSS que incide sobre o salário bruto do trabalhador, então ele recebe no bolso 918. E a empresa pagou 1.691. Só que ainda tem, quando ele entra no supermercado, Ele ele paga ainda imposto sobre paga tudo. sobre tudo, e na média mais ou menos estão de 35%. É, Então, ou seja, no final das contas dá 772. E fazendo uma correção aqui, esse 772 não inclui o FGTS. Eu tinha feito essa conta, não, sem o FGTS é 772. Então, o cara ele já recebe com tanto de imposto pago e quando ele vai gastar, ele paga mais. Então, assim, é uma piada. E tem alguns impostos que incomodam a gente, sabe? Deixa eu pegar uma conta de luz aqui. Aí, uma conta de luz, por exemplo, é uma loucura, né, cara? Aqui tem o ICMS que eles dizem que é 25%, né, Vitor? Tá lá, ICMS 25%. PIS/PASEP 0,27%. COFINS 1,27%. Só que quando você pega uma conta de R$ 100, por exemplo, se fosse só 25% de impostos, seria R$ 100 vezes 0,25, mais R$ 25 daria 125, né? Mas não é essa conta que o governo faz. Eles fazem aquela cobrança de impostos que eles chamam por dentro, né? Eles pegam os R$ 100 e dividem por 0,75. Aí sobe para 133,33.
Dos 133,33 é que eles calculam os 25% para vir para os 100. Então eles não estão cobrando R$ 25, não estão cobrando 25%, estão cobrando 33,33% na conta de luz. Ou seja, o cara que ganha, o teu cara lá que ganha o teu salário mínimo, ele paga na conta de luz dele Pois é. 33%. Então, e aí é patético. E aí o que acontece? Dependendo do regime contratual que você utiliza, você vai pagar menos ou mais imposto, entendeu? Se o cara é CLT, ele paga X. Se o cara é Certo. PJ, ele paga Y. Se o cara é MEI, Isso. ele paga W. Se o cara é simples, ele paga Z. Se o cara é lucro. Então, assim, você cria uma confusão tão grande que, assim, é, 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 Impede você o crescimento desestimula das tudo. empresas. Impede o Exatamente. crescimento da empresa. O cara é lá um simples nacional, ele não pode subir o faturamento dele para ele Exatamente. entrar num outro regime fiscal. Se ele entrar no outro regime, ele quebra. Então ele continua sendo pequeno. Quer dizer, o É, país é uma loucura, cara. Você chamou de manicômio, como é que você chamou lá no começo? manicômio tributário. O manicômio tributário, porque não tem como, cara. É impressionante como o país faz tudo para dificultar, né, cara? O país É, faz tudo para dificultar. é, Agora, eu espero que esse IBS, né, ele traga aquilo que os legisladores estão pretendendo, né? Que é a simplificação das leis, que é a transparência, né? uhum, Que a gente possa saber o que a gente está pagando, que é a neutralidade dos impostos, ou seja, você tem o imposto em que é mais ou menos ele é neutro, né? Ele vai ser lá no final, né? E que ele seja equânime, né? Ou seja, todos pagam mais ou menos a mesma coisa. é, E depois você tem os outros impostos lá que tributam riqueza, tributam propriedades, tributam tudo. Mas pelo é, menos nesta faixa, se esses impostos, se esse IBS conseguir isso aí, eu acho que é uma vitória, tá? Acho que é um avanço. é. Não, o IBS, sem dúvida nenhuma, ele é um avanço, né? Ele é um avanço em relação ao atual sistema. Agora, as principais críticas que eu tenho a ele é o seguinte. Primeiro é que não aborda a questão dos encargos sobre a folha de pagamento, que, como a Certo. gente citou aqui, é uma máquina de destruição de empregos. Empregos. E o segundo ponto, que também que eu não falei, é o seguinte, não aborda a questão do elevado imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, né? Porque Correto. o imposto de renda, no caso, o imposto de renda mais contribuição social, que é de 34%, o pessoal fala assim, ah, não, vamos tributar lucro, é, tributar o lucro das empresas, etc. Isso é uma visão míope, porque no final das contas quem paga imposto é a pessoa física, né? Correto. Seja por meio de aumento de empresa, por meio do aumento dos preços. E o segundo ponto é que é o seguinte, quando você tributa o lucro, você tributa quando você tributa o lucro da empresa, ele tem duas destinações possíveis. Ou ele é distribuído por meio de dividendos, ou ele é reinvestido na empresa. Então, Correto. se você tributa o lucro de 34%, você está tributando os investimentos também. Entendeu? Correto. Outra questão estúpida. O correto era o quê? O correto era dar tinha que ser 0% o imposto de renda sobre pessoa jurídica. E você tributa os dividendos quando é distribuído para pessoa física. Porque aí você não tributa Exatamente. o reinvestimento. Mas o imposto de renda no Brasil, ele é um dos mais altos do mundo. É líquida de 34%, enquanto a média da OCDE é 25%, Estados Unidos é É. 20%. Então, ou seja, é um desincentivo ao investimento, é desincentivo às empresas multinacionais virem investir no Brasil. E tem aquela questão da crítica que eu falei no artigo do Brasil Journal. Como os encargos aqui no Brasil são muito mais altos que no resto do mundo, e o imposto de renda também é mais alto que no resto do mundo, você infla de forma artificial o valor agregado das empresas, que é a base de incidência do IVA. Então, ainda que a Correto. alíquota do IVA seja igual tanto para produtos importados quanto para os produtos nacionais, a base de incidência nos produtos nacionais vai ser maior do que a base de incidência dos produtos importados, porque aqui você tem os encargos sobre a folha de pagamento que é muito mais alto e o imposto de renda que é muito mais alto. Então, na minha opinião, o que faria? Beleza, vamos fazer o IVA, vamos fazer o IBS, ok. Mas nós temos que resolver o problema dos encargos sobre a folha de pagamento. E Correto. nós temos que acabar com esse imposto de renda absurdo. Correto. Ô, Vitor, conversamos 40 minutos, tá bom. Tá bom. Foi um papo bem rápido. Ó, obrigado pelas tuas explicações, cara. Foi muito legal. Eu vou gravar Obrigado. essa.
vou gravar essa live, tá? Para depois passar para os nossos apoiadores e passar para os nossos candidatos a vereador. Hoje nós temos vários eventos nesse mesmo horário, tá? Nós temos um treinamento com todos os nossos candidatos a vereador, temos treinamento com os nossos apoiadores, tem um monte de evento acontecendo no mesmo horário aí. Mas eu vou gravar e depois eu repasso para todo mundo. Beleza? Ótimo. E aí eu já vou ver. Né? Então tá, eu já vou ver como é que tá as perguntas nossas aqui, depois eu respondo todo mundo. Beleza? Beleza. E eu conto com a tua ajuda, né, cara? Porque esperamos que mais pessoas como você, né, ajudem esse país a melhorar, tá? Exatamente. Eu tô fazendo de tudo. Eu acho que o Novo é um projeto muito bacana e é a única esperança, assim. Infelizmente, é É, difícil de ver alguma solução fora daqui. Apesar eu de gosto. que muitos outros, o Novo levando bom exemplo no Congresso, né, tanto no Congresso quanto nas Assembleias Legislativas, puxou muita gente a fazer o certo também, né? Ele Correto. serviu de exemplo para diversos outros parlamentares e melhorou a qualidade da política. Pelo menos É, foi aqui em Minas, imagino que aí em Santa Catarina. Santa Catarina você tem também. o deputado federal, estadual e o vereador, correto? Isso, nós temos o Gilson Marques, ele faz parte da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, né? Ele é Excelente, conhecido, inclusive, né? Costuma ele é aceitar conhecido vários como, parlamentares liberais. ele é conhecido como o coveiro das leis inúteis, né? Apelido que ele ganhou na, na Câmara Federal. Aí aqui nós temos o Bruno Souza como deputado estadual e aqui, embora na Câmara nós temos o Lucas Gotardo, que também agora entrou no Novo. Estão montando uma bancada grande, vamos ter uma bancada grande aí pela frente. Viu? Boa, excelente. Ah, Tô junto e beleza, boa então? sorte aí. Tá. Obrigado pela tua participação e vou acompanhar você no Brasil Journal, quando você escrever Valeu. lá. Eu que Valeu, agradeço. Valeu, um Ney. Até abração. mais. Tchau, tchau.